Habilitar para que eu compartilhe aqui, Boa. por favor. Bom, pessoal, assim, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tem aqui pessoas, rostinhos aqui que eu conheço de mercado, é, pessoas aqui da MCC também, que a gente fez o convite. Vocês vão entender o que é MCC, mas é o time de líderes aí da MDRT, também foram convidados para estarem presentes aqui. E realmente eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco a mais aí do que diz respeito da base do nosso mercado. Então, muitos de vocês trabalham com uma seguradora A, B ou C, mas saibam que tudo isso a gente segue uma base da maior associação de profissionais de seguros e do mercado financeiro no planeta Terra, que se chama MDRT. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês e já vou falando um pouquinho também aí da minha trajetória até chegar aqui. Só um minutinho, estão vendo minha tela? Todos vendo minha tela? Sim, Bom, meu nome é Anderson Busolini, estou no mercado financeiro há 19 anos, trabalhei em grandes bancos, trabalhei na Prudential por 5 anos, entrei na Prudential em outubro de 2012. Em novembro de 2012, eu entro em campo. Não tive tempo hábil de conseguir a minha primeira qualificação para MDRT, até porque a gente vai entender que a apuração de MDRT ela é feita de janeiro a dezembro, e eu não tinha nem conhecimento, nem habilidade e nem mercado para que eu pudesse me qualificar. Porém, em 2013, eu já consigo a minha primeira qualificação para MDRT em 2014, né, para Toronto, e de lá para cá eu não larguei mais este osso. Se eu, se eu puder dar qualquer dica aqui para vocês, procurem estar entre os maiores do mundo. E os maiores do mundo estão na MDRT. Eu já participei de muitas convenções internacionais de grandes seguradoras, envolvendo, nesse período, já foram 7 convenções internacionais. E isso é muito legal, né? Nos engaja, nos coloca para cima. Mas se você está numa convenção de uma seguradora, isso quer dizer que você é um dos melhores da seguradora. Quando a gente fala que você está na MDRT, você está entre os maiores do mundo, de todas as seguradoras. Então, a maior métrica, a maior base que vocês têm que ter na profissão de vocês é realmente, de fato, aonde estão os maiores do mundo. E eu escolhi traçar esse caminho. Eu lembro que eu volto de 2014, na minha primeira MDRT, e eu voltei bastante emocionado, porque até a gente, aqui nessa palestra, a gente vai falar um pouco sobre isso, que não é só técnica que a gente aborda ali. Não é só novidades que o mercado como um todo mostra para nós, membros da MDRT. Mas ali vai reforçar algo que é muito a base do que a gente faz, muito a base do nosso trabalho, que é também nos conscientizar, reconscientizar do que nós fazemos. Pessoal, nós mudamos a vida de pessoas, nós cuidamos da vida de famílias. A gente coloca a dignidade financeira, recoloca a dignidade financeira na falta do pilar financeiro dentro da casa. Nós colocamos a dignidade financeira quando a pessoa está passando pelas maiores dificuldades financeiras da vida devido a um problema de saúde. Então, a gente entende e traz de volta aquela essência que foi nos ensinado no nosso start todo santo ano. Eu falo que a MDRT nada mais é do que um checkpoint. Um checkpoint que todos os anos eu tenho que estar para reforçar tudo que eu faço e para aprender, para colocar em prática e aumentar o próprio faturamento. Existe uma estatística que quem vai para a MDRT de corpo e alma, com o coração aberto, coloca em prática tudo que foi aprendido, você aumenta em torno de 20% o seu faturamento para o ano seguinte. E a gente vai entender nos slides seguintes que
Para quem está se autopatrocinando para ir para uma MDRT, que o custo gira em torno de US$ 5.000 no ano, US$ 5.000 no ano, isso vai representar muito pouco frente ao aumento de faturamento que você vai ter ao colocar em prática tudo que vem de MDRT. Bom, eu quero apresentar aqui para vocês um vídeo, que é o vídeo da nossa ex-presidente Carol, que ela explica mais sobre a MDRT. Alguns aqui, lógico, conhecem muito bem, outros não conhecem muito bem o que é MDRT e a Carol explica muito bem. Vamos lá. Hello, I'm Carol King, 2025 President of MDRT, the premier association of financial professionals. As a member for 26 years, I have benefited from every resource that MDRT has to offer, learning the information and skills I needed to be successful. Put simply, MDRT has changed my business, my friendships, and my life. And it can do the same for you. What started nearly a century ago with several business people around one table has transformed into a diverse and dynamic global organization. MDRT now has members representing more than 700 companies in 18 nations and territories. Through MDRT, we engage with one another around the world to learn and attain even greater levels of professional and personal success. I am living proof of that. We make countless choices in our lives, choices that, good or bad, determine what will happen next for us. When it comes to designing our career and life, the choices are ours. But take it from me, MDRT is the best choice we can make. Membership in MDRT is the recognized standard of excellence in the financial services profession. Join the more than 95,000 top performers worldwide who adhere to strict professional and ethical standards while committing to aim higher and achieve even more. MDRT members have access to invaluable resources, engaging events, and a flourishing global network to achieve lifelong success. With face-to-face interactions and access to a continuous exchange of proven ideas. Even the best financial professionals discover through MDRT innovative ideas to boost their productivity and grow their businesses. Members enjoy exclusive educational resources through the MDRT website, podcast, blog, Round the Table magazine, and more. MDRT leverages data and technology to deliver more personalized content that supports each member's unique needs and journey. Through MDRT's unparalleled network, members come together to learn from each other's experiences, share ideas, and stay ahead of the curve. They exchange strategies and insights during premier local, regional, and global events, from MDRT study groups and MDRT Edge to the extraordinary MDRT annual meeting and MDRT Global Conference. Along the way, MDRT members build relationships with the best of the best and develop genuine connections. MDRT's whole person concept encourages members to balance their personal and professional needs, resulting in greater success and a more fulfilling life. After joining MDRT, you become part of a community dedicated to your professional and personal growth. Every member of the community is here to support and celebrate your advancement. The MDRT family of brands includes 3 unique organizations: MDRT, the MDRT Academy, and the MDRT Center for Field Leadership. Designed to help financial services professionals at any stage of their careers, these associations push members to new levels of peak performance. There is no better time to be part of the MDRT family. Learn more at mdrt.org/join. Bom, se eu pudesse resumir, pessoal, a MDRT em, em benefícios, né, para um profissional, eu diria que é a maior escola para qualquer corretor de seguros. Por quê?
quando a gente fala de escola em si, vamos pensar nos quem tem filho aqui, pessoal. Quando você pensa em colocar o seu filho na escola, você não está pensando apenas naquela didática que vai ser colocada, aquele método que vai ser colocado dentro da escola, da educação para o seu filho. Você está pensando na segurança que aquela escola vai proporcionar, você vai pensar no networking que vai ser feito, que o meu filho vai ter dentro daquela escola. Então, a MDRT, ela não vai pregar apenas a alta produtividade de um profissional. Isso é um dos pontos que a gente vai tratar dentro da MDRT. A gente vai tratar a base, dentro de uma base da MDRT, primeira coisa é ética. E quando eu digo que o nosso mercado ele está num crescimento muito grande, infelizmente também está num crescimento muito grande de pessoas erradas nesse mercado. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque é a falta de ética que nos leva à falta de profissionalização dentro de uma carreira. E a MDRT nos coloca exatamente nesta linha, exatamente aonde tem que ser colocado a ética no nosso trabalho. E eu vou falar de uma coisa muito simples aqui, que envolva ética. Qualquer pessoa, qualquer líder de unidade, qualquer líder de uma agência, de uma plataforma, de uma assessoria, é proibido ir para a MDRT para angariar pessoas. Isso é proibido na MDRT. Isso a gente já teve problemas no passado, inclusive com uma das seguradoras mais fortes do país, no qual não leva membros para a MDRT, não faz mais campanhas para a MDRT, porque ela era o alvo de aliciamento de outras seguradoras. Então, quando eu sento hoje com as seguradoras, então, hoje o meu trabalho, lógico, a gente vai falar um pouco aí do nosso time MCC, que cada um tem uma função importantíssima aqui no Brasil, mas o meu papel é me conectar hoje com, basicamente, com as seguradoras, executivos de seguradoras, para alinhar todos os processos de MDRT. E esses processos envolvem, inclusive, que eles não podem ir para uma MDRT para ficar aliciando o corretor de outra seguradora. Que eles formem novos corretores e assim a gente vai conseguir construir um país melhor, uma carreira melhor na nossa profissão. Então, quando eu falo desse composto de coisas que a MDRT traz, ela traz ética, ela traz alta produtividade e ela pensa num formato, e a gente escuta muito isso na MDRT, cara, a gente escuta muito família. Pensar na família, pensar no seu, na sua condição física, o como que você está cuidando da sua saúde. Então, a MDRT, ela prega alguns steps da nossa vida que muitas vezes na nossa alta produtividade a gente acaba esquecendo. E eu já tive isso nesse período, são quase 15 anos como corretor de seguros. Quantas vezes eu esqueci da minha família? Por quantas vezes eu esqueci de cuidar da minha saúde? Quantas vezes eu comi coxinha no almoço? Né? Então, a MDRT ela te traz para a base de novo, para que você consiga ter uma performance é, muito maior do que efetivamente a gente tinha num passado. Então a gente pensa numa excelência que a MDRT ela vai te trazer como uma estrutura, que essa é uma excelência global. Pessoal, por muitas vezes eu chegando nos Estados Unidos ou no próprio Canadá, onde normalmente são os eventos, são o annual meeting, né, o evento da MDRT, por quantas vezes, quer dizer, todas as vezes somos perguntados, né, na imigração, o que que você está vindo fazer no meu país? E eu respondo, estou indo para a Million Dollar Round Table. Gente, por muitas vezes passa. Nem pergunta onde eu vou ficar, não pergunta por quanto tempo eu vou ficar nos Estados Unidos. Gente, a Polícia Federal, todas as pessoas lá fora sabem o que é MDRT. Nós somos apenas um bebezinho engatinhando aqui no Brasil. E enquanto a gente não colocar essas práticas na cabeça de cada profissional, que para ser uma pessoa mundialmente reconhecida, você tem que ser um MDRT, a gente ainda vai
vai ainda ter dificuldades de crescimento na nossa carreira de corretores de seguros. Mas a gente tem que pensar o seguinte: muitos de vocês aqui iniciaram na carreira, de repente, 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Gente, o nosso mercado de 15 anos para cá é totalmente outro. E a gente tinha, há 15 anos atrás, cerca de 40 membros na MDRT. No ano passado, nós tivemos 273 membros da MDRT aqui no Brasil. A gente vem crescendo muito como país. E quando a gente cresce como país, quando a gente cresce como profissional, e eu vejo aqui muitos rostinhos aqui conhecidos, já antigos de mercado, vocês automaticamente se tornam mais críticos. Vocês querem coisas melhores das seguradoras. Automaticamente, quando vocês se tornam críticos, as seguradoras elas têm que se mexer para trazer produtos melhores, condições comerciais melhores, campanhas de vendas melhores, e assim a gente vai profissionalizando o mercado. Existem duas seguradoras que estão para chegar aí no Vida, pessoal, que eles vão colocar fogo aí no mercado, que eles estão construindo o Universal Life. Ah, mas o Universal Life, a Prudential falou que vai soltar, a MetLife. Não, não é nenhuma dessas grandes que a gente tira como referência. São duas novas que, assim, que não são novas, são grandes seguradoras, mas no Vida são um bebezinho. E elas querem chegar chegando. E isso é muito bom para o nosso mercado. Que a gente venha a ter, daqui a 5 anos, 500, 800, 1.000 membros brasileiros na MDRT. Esses 1.000 membros vão colocar mais fogo no nosso mercado, para que as seguradoras se desenvolvam mais e cada vez mais a gente comece a expelir os profissionais que não são bons para o nosso mercado, porque esses profissionais que não são bons para o nosso mercado estão prejudicando também o meu trabalho. Por quantas vezes eu escutei de um cliente que seguro de vida não é um produto bom? Ele nem sabe o que ele está falando. O seguro de vida, ele é ele é o produto mais fantástico que existe, o produto financeiro mais fantástico que existe. É trazer dinheiro no momento onde a família não tem mais dignidade financeira. Quem pagou o sinistro sabe o que eu estou falando aqui. Que a gente muda, a gente transforma vidas. Para quem quer ir numa linha mais racional do seguro de vida, que eu sei que tem muita gente aqui que trabalha no formato do asset allocation, que é onde a XP e a BTG vem trabalhando muito forte, é trabalhando numa redução de carga tributária. De todas as pessoas que estão nessa sala aqui, amam pagar imposto para o governo? Através de uma ferramenta sucessória, que é o seguro de vida, a gente consegue fazer uma diminuição de carga tributária e pagar menos imposto para o governo. Quem não gosta de escutar isso? Você está ajudando uma família e o seguro de vida ele é responsável por fazer com que o seu cliente gaste menos, com que a família do seu cliente tenha dignidade financeira nos momentos mais difíceis daquela trajetória. Ok? Então a gente está num direcionamento muito bom como país e o futuro, poxa, ah, eu acho que nesse momento, né, Bruno, eu vi que a Fê está aqui também. A Fê também é a nossa integrante do MCC, que eu estou com poucas pessoas aqui na minha tela. Não vou abrir o chat inteiro. Mas, poxa, a gente tem 18 pessoas como líderes na MCC Brasil. MCC é o Comitê de Líderes do Brasil. A gente nunca teve isso. A gente tinha no máximo 5, 6 pessoas. Eu fui meio que revolucionário agora na nomeação da minha gestão, quando eu falei, eu vou trazer 18 pessoas. As pessoas me perguntaram, poxa, mas por que isso? Porque a gente precisa crescer, a gente precisa de pessoas boas. E hoje eu só estou aqui porque o Bruno, ele convocou esse treinamento em colaboração aí com o Castilho. Então, isso é muito importante para que a gente divulgue a marca da MDRT, que o ano que vem está completando 100 anos, pessoal. A gente está indo para o centenário no ano que vem. E isso faz com que a gente, aqui como o Brasil, a gente crie mais propriedade e a gente crie mais profissionais muito bem posicionados no mercado. Bom, nossa equipe de líderes, muitos de vocês devem conhecer muitos rostinhos aqui, então a gente tem algumas pessoas importantes aqui que são muito, muito referência dentro do mercado. Então, até para vocês entenderem, esses líderes eles são divididos da seguinte forma: existe o country chair, que é o presidente no país.
Existem os area chairs. Então, esses area chairs, eu nomeei um para cada região do país: sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Local chair são responsáveis por alguns estados e os company chair, que eles são responsáveis pelas seguradoras, tá? Então, por exemplo, eu sei que muitos de vocês aqui trabalham com ASUS. Quem é o company chair da ASUS? É o Inácio Paganini. Então, ele é o responsável. O Bruno é o responsável pela Omint. Mas, eu brinco, é igual um time de futebol. Não é porque eu sou o zagueiro que eu não vou no escanteio tentar fazer um gol. Então, o que que tem a ver a Omint com muitos de vocês aqui? Nada a ver. Tem tudo a ver. Porque a gente não está falando especificamente de uma seguradora. Nós estamos falando da Comitiva Brasil. Quando a gente vai para a MDRT, a gente não está indo através de uma seguradora. É como se fosse Olimpíadas. Vamos colocar a camisa do Brasil e essa é a nossa delegação brasileira. Ok? E para vocês entenderem um pouco essa família de marcas, eu estou tentando, de alguma forma, com os meus líderes aqui, desconstruir um pouco do que foi construído nas gestões passadas. E assim, não é colocando pilha aqui em ninguém, falando que alguém fez gestão ruim. Não, é o que tinha na mão. E, poxa, imagina, anteontem nós estávamos em reunião com os líderes. Poxa, imagina a dificuldade de um João Paulo Bottecchia, eu não sei se todos conhecem aqui, o JP, que é um dinossauro no mercado, é uma das maiores referências que eu tenho como no seguro de vida, que ele já está há mais de 25 anos no mercado, ele é um dos meus mentores. Imagina ele liderando como country chair uma delegação brasileira de 5 pessoas. Imagina a dificuldade que ele tinha em chegar para uma Asus, para uma MetLife, para uma Prudential, para uma Mag e falar assim: olha, investe nesse negócio que esse daqui é o caminho. As seguradoras olhavam e não davam o devido valor, assim como algumas não dão hoje, ainda. Esse é nosso trabalho como MCC. E quando a gente fala dessa reconstrução que eu venho trazendo para as pessoas pensam que para ser membro da MDRT, ela obrigatoriamente teria que pagar lá a membresia, teria que pagar uma passagem aérea, teria que pagar o evento da MDRT, ter que pagar a hospedagem, ter que pagar o aéreo, ter que pagar tudo. Aí você fala assim, nossa, isso daqui sai um pacotão de US$ 5.000. E Anderson, eu não tô com dinheiro, eu tô no meu primeiro ano de carreira ainda. Poxa, mas para que você precisa, neste primeiro ano, já ir para a MDRT, já que você não está com dinheiro? Ou já que você está com você tem outras responsabilidades financeiras que te impeçam de ir para a MDRT. Uma coisa, pessoal, é você ser membro da MDRT. E a membresia, você tem algumas regras específicas para ser membro. Você tem que ter um padrão de ética elevado, você não pode ter nada contra a sua pessoa, né, juridicamente falando, de base criminal. E você tem algumas métricas de produtividade para que você seja um membro. A partir do momento que você tem isso como base, você pode se tornar um membro da MDRT. E Anderson, como que eu me torno um membro da MDRT? Alguma seguradora precisa certificar a sua produção. Ah, então se eu trabalho com uma seguradora, tem que ser tudo nessa seguradora? Não, eu posso compor produção entre as seguradoras. Eu peguei um caso ontem aqui que tem um corretor compondo com 5 seguradoras e ainda compondo com parte de investimentos que ele produz também. É possível? Sim, é possível. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, senão a gente vai ficar até amanhã aqui nessa palestra. Mas é possível compor essa produtividade com alguns outros produtos também. Então, uma coisa é você ser membro da MDRT. Outra coisa é ir no evento da MDRT. O que a gente mais conhece aqui no Brasil, que todo mundo vai, é o evento chamado Annual Meeting. Pode falar, Brunão? E outra coisa é quem diz que produz o suficiente para ser MDRT e nem membresia paga. Isso acontece de monte. Quem fala, eu sou MDRT, o cara nem pagou a membresia, ele nem faz parte do membro global, né? Então tem muita gente que se julga ser MDRT fazendo uma produção alta ou fazendo o necessário, porém nem como membro se cadastrou, nem cadastro existente na própria plataforma, né? Isso acontece de monte. Cara, é a mesma coisa de eu falar que eu sou médico e eu não tenho um CRM. É a mesmíssima coisa. Entende? E assim, temos isso no mercado? Gente,
infelizmente, temos. O que a gente tenta fazer, de alguma forma, e a gente coloca isso para a MDRT e fica a cargo da MDRT, porque eu não tenho um poder também de. Ó, Zuckerberg, derruba o Instagram do cara. Eu não consigo fazer isso, né? Mas o que vai acontecer, e certamente isso vai acontecer, aquela pessoa ela fica barrada de ser um membro da MDRT daqui em diante. Tá? Então, tomem cuidado com isso é muito sério. Por mais que você tenha uma alta produtividade, às vezes por falta de conhecimento. Você fala assim, eu sou um MDRT. Não, para você ser MDRT, você tem que pagar a membresia. E a membresia, hoje, em 2026, ela custa US$ 600. Se você paga a membresia, parabéns, você pode pegar essa logo aqui da MDRT, colocar no seu e-mail, colocar no Instagram, colocar no LinkedIn. Você pode colocar onde você quiser. Você pode falar que você é MDRT. Você pode consumir tudo que a MDRT te dá. Você pode participar gratuitamente da MDRT Academy, que só fazendo o link com a Academy, isso daqui é para quem não é membro da MDRT, deseja se tornar um MDRT, você se cadastra na Academy, você tem um custo para isso, a gente vai falar isso no próximo slide. Justamente, aí você recebe todo um conteúdo de MDRT para que você se torne um MDRT. E a partir daquele momento que você se torna um MDRT, teoricamente, se você vai de coração aberto, se você vai com a mente aberta para MDRT, você vai trazer muito conteúdo, muita prática, muita técnica para você aplicar na ponta e você ter mais produtividade, ok? Bom, a partir do momento que eu me torno membro, parabéns, você está apto a ir aos eventos da MDRT. Os dois eventos, os dois grandes eventos da MDRT no ano, se chama Annual Meeting. Tá no slide aí, Busão. Para os próximos dois Oi? slides, acho. Tá nos próximos dois slides, acho. Sim, eu só quero trazer os dois eventos. O Annual Meeting e a Global Conference. Para quem é mais antigo de mercado aqui, pessoal, eu lembro que em MDRT de Orlando, acho que foi 2018, 17, 18, o membership ele acabou em 2 dias. Desculpa, o Annual Meeting acabou em 2 dias. Por exemplo, dia 17 de março abrem as inscrições do Annual Meeting. É como se abrisse dia 17, dia 19, acabasse todos os ingressos. E aí, o que que eles começaram a fazer a partir dali? Criaram outro Annual Meeting, que chama Global Conference, para os orientais, para a parte oriental do planeta, justamente para dividir essa galera, porque não estava comportando mais. Então, hoje a gente vê muito menos pessoas do lado oriental do planeta no Annual Meeting, porque ele foi feito mais ou menos aqui para as pessoas que estão mais para cá, até a Europa acaba se dividindo entre o Global Conference e o Annual Meeting. Então, uma coisa é se tornar membro. Se você tem número, até dia 1º de março, US$ 600. A partir do dia 2 de março, US$ 800. Tem um FII adicional. Então, se você tem número, corra com a sua Certifying Letter, peça ajuda aqui para os MCCs para você conseguir essa carta de certificação. Essa carta de certificação vai fazer com que você se torne um dos maiores do mundo, que é ser MDRT é estar entre os maiores do mundo. MCC. MCC, eu, Bruno, a Fê que está aqui, eu não sei outras pessoas que estão aqui que eu não estou vendo aqui na tela do Zoom, mas são os líderes daquele país frente à MDRT. Saibam, nós fazemos o nosso trabalho, nós não somos remunerados por isso. A forma de remuneração que a gente vai fazer, uma coisa eu aprendi na vida, pessoal. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Isso a gente aprende na MDRT. Então, a gente faz um trabalho com bastante empenho para que o mercado ele se profissionalize e que de fato isso retorne para minha corretora daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, como já vem acontecendo há 13 anos. Ok? Então a MDRT traz isso. E o que a gente mais está focado aqui é em formar sucessores. E esses sucessores vão trazer novas pessoas. As pessoas mais engajadas de MDRT são as pessoas que são, inclusive, chamadas e nomeadas para o time de liderança
da MDRT. Isso traz visibilidade para você, profissional. Hoje eu tenho reunião com pessoas e executivos de seguradoras que me abrem caminhos para outras frentes no meu próprio negócio. Porque quando você tem networking, você acaba criando vínculo e você acaba criando novos negócios. Então, isso é muito importante dentro da nossa posição aqui, ok? PGA, para quem já foi para a MDRT, é o pessoal que fica de chapeuzinho, fica ajudando no evento da MDRT. Poxa, onde que é a sala tal? As pessoas vão te ajudar. Onde que faz o credenciamento? Vai até tal lugar. Então, essas pessoas, elas trabalham como voluntariados. MDRT e Academy, que eu vou falar aqui nos dois próximos slides. Então, o Academy, eu já dei um insight para vocês. Ele vai trabalhar trilhas de habilidade dentro do painel de Academy, para que as pessoas elas consigam a qualificação e ter o caminho para MDRT. Investimento de US$ 300. Então, você paga hoje o Academy, US$ 300, e olha que bacana, existe uma posição que não é nem como membro, é como aspirante. Quem participa do Academy, se tiver metade da produção exigida pela MDRT, e nunca foi um membro da MDRT, você pode ir como um aspirante para MDRT, para você degustar tudo de MDRT. Então, eu já paguei aqueles US$ 300 lá em, sei lá, novembro, um exemplo. Aí você começa, você recebe as suas cartas de certificações, você vê que você tem mais que 50% do que a MDRT te exige para ser um membro. Parabéns, você pode se qualificar como um aspirante e você participar do Annual Meeting, que aí tem o custo do Annual Meeting para você pagar, tá? Então, a Anderson, gente tem uma pergunta no chat aí. O Alexandre está perguntando se o conteúdo da Academy é traduzido. não é traduzido, mas hoje o Google Chrome nos ajuda, né? Então, lá você tem o tradutor automático ali do Google Chrome, mas a nomeação de um Country Chair, ela é feita em Chicago, tá? Então, em setembro eu fui para Chicago para ser nomeado e lá existem várias discussões com os líderes globais da MDRT e o que a MDRT ela tá indo muito no caminho, assim como acho que o planeta inteiro, inclusive o Castilho falou, o Saraiva falou aqui, é, frente à inteligência artificial. Então, nós estamos a poucos passos, né, pessoal, de nos tornar pessoas totalmente leigas em outros idiomas. Porque a inteligência artificial vai fazer tudo para nós. Inclusive, eu vou falar com um coreano daqui a pouco, coloco o meu. Já faz isso, né? Eu coloco o meu AirPod aqui, ele coloca o dele e eu tô falando a mesma língua que ele. Então, a MDRT também ela está se preparando com todo o conteúdo interno, que o maior problema aqui, Fê, são os vídeos, né? Porque os vídeos eles não têm nem a legenda, que é a coisa mais simples do mundo, e eu falei isso pro pessoal, que é a nossa grande dificuldade. Culturalmente a gente tem esse problema aqui no país, né, pessoal? Das pessoas não falarem outra língua e, cara, é um problema que temos e a inteligência artificial tem que resolver para que a gente tenha mais engajamento no tema de MDRT, para que as pessoas consumam mais do que a MDRT tem hoje, que é muito, muito bacana, tá bom? É, já isso daqui eu falaria com o Castilho diretamente, ó. MDRT Center. Então, para quem tem uma assessoria, ou uma agência, ou uma plataforma, ou o cara é um líder de unidade, hoje existe um MDRT Academy, entre aspas, só que para os líderes. E essas agências, elas são medidas por quantidade de membros que essa agência possui, membros dentro da MDRT, e você tem qualificações dentro da própria MDRT, até reconhecimentos como agência. E isso existe um investimento de US$ 600 anual. Então, poxa, eu sou membro da MDRT, paguei 600 de membership. Eu quero participar do MDRT Center, porque eu quero consumir um conteúdo de liderança, me preparar como um líder de liderança, desculpa, um profissional para ser líder. E tudo isso daqui é uma escola Harvard, só para vocês terem ideia. É uma escola Harvard que a MDRT criou para criar um arsenal completo de líderes no mercado. Ok? Isso aqui é muito legal, pessoal. É algo novo, foi lançado ano passado. Ok? E quando a gente fala de ética, compliance, a gente tem que entender alguns limites aqui.
Você que Pessoal, já. para participar falando com você, com o Bruno, a gente pega mais informações disso, né? Qualquer um aqui que está Isso, presente. perfeito. E isso daqui, Fê, é importante, tá? Você não consegue ser um MDRT Center se você não é um membro da MDRT. Então, você tem que ser um membro ativo da MDRT. Isso é exclusivo para membros, tá bom? Então, quando a gente fala de ética, de compliance, pessoal, importante. Uso da marca. A gente tem que tomar muito cuidado. Até a Fê aqui, a gente tem alguns eventos aí nas próximas semanas, e ela tá fazendo uma camiseta nossa da MDRT, enfim, bem bonitinha, assim, pra gente desfilar aí de MDRT. E, gente, eu tô pegando essa imagem e mandando pro marketing da MDRT pra gente não ter problema. Eu não posso utilizar a marca da MDRT sem o aval da MDRT. Então, é igual o Bruno tá falando, ele falou há pouco. O cara ele fala lá que ele é um membro da MDRT lá no Instagram e, cara, nunca foi, nunca pagou a membresia. Gente, ele tá cometendo um erro gravíssimo. Ele pode ser um blacklist para sempre, só porque ele colocou um negócio que ele não é. Ok? Então isso é muito, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, operações financeiras. Arrecadar fundos com base em MDRT. Vamos supor aqui que essa palestra aqui que a gente está fazendo, o Felipe Castilho ele tivesse cobrado lá R$ 200 de cada um, porque a gente está falando de MDRT. Eu e o Castilho, assim, estaria cometendo um crime para o lado da MDRT. Porque a gente não pode arrecadar nada com o nome MDRT. Ok? Propriedade intelectual, que é o uso do logotipo, assim, sem aprovação prévia. Qualquer solicitação ela tem que chegar para o Country Chair, para o presidente da MDRT, atualmente para mim, para que eu consiga essa aprovação para as pessoas, desde que sejam membros, ok? Proteção de dados, isso daí é para todos os campos. E aqui, ó, captação de corretores. Então, gente, isso aqui a gente não pode fazer. Castilho, você não pode ir para a MDRT e ir lá com o foco de captar pessoas. Eu tive que barrar o ano passado seguradora. Porque os caras, não, vou para lá, dá para fazer conexões, captar os caras. Não, pelo amor de Deus. Você, seguradora, me falando isso? Então, se você está infringindo ética na ponta, então quer dizer que aqui os corretores na ponta podem infringir ética contra você. Não pode. Isso é muito delicado, tá bom? E aqui, pessoal, quero passar o vídeo para vocês. Daqui a alguns poucos meses, a gente está indo para Anaheim no encontro da MDRT 2026. Gente, o pessoal fica bastante perdido com isso daqui. Tá bom, Anderson, mas como que eu vou para MDRT? Vamos lá, existem três formas de você conseguir a sua qualificação para MDRT. Primeiro, eu estou trazendo aqui a base 2026, que a base 2026, a referência é 25, ou seja, tudo que eu produzi, tudo que teve de produção em 2025, aqui é para ir para Anaheim em 2026. No próximo slide, eu vou mostrar já de 2027 e já vou falar para vocês onde vai ser a próxima annual meeting da MDRT. Bom, primeiro, a gente tá vendo aqui essa primeira coluna, member. Então, para ser membro, eu preciso ter recebido R$ 207.600. Aqui já está convertido para vocês. R$ 207.600 de comissões de apólices em seu primeiro ano. Primeiro ano ativa. Ah, então aquela apólice que eu vendi em 2023 está valendo? Não. Só que como que é feita essa conta? Vamos lá. Vamos supor que você tenha lá um comissionamento de 25%, ok? Você vendeu uma apólice de R$ 1.000 por mês em janeiro de 2025. Então você recebeu 250, 250, 250. Você recebeu esses 250 pelos 12 meses. Isso significa que você recebeu R$ 3.000, certo?
Então, como você emitiu aquela pólice em janeiro de 2025, lá para computar para a Anaheim, realmente você recebeu os R$ 3.000. E quando eu falo de prêmio, aqui é prêmio mesmo de seguro. Então você vendeu R$ 1.000, que o cliente pagou R$ 1.000, no mês seguinte R$ 1.000, no final do ano, ele pagou R$ 12.000 e contabilizou 12 mil dos 622 mil. Só que aquela mesma pólice que você vendeu em dezembro de 2025, com os mesmos R$ 1.000, que você recebe os mesmos 250, ele contou apenas um mês dentro do ano apuração MDRT. Poxa, Anderson, então eu perdi os outros 11 dozeavos dessa conta? Não, os 11 dozeavos vão entrar para a conta de 2026. Ou seja, assim, todas as seguradoras, o nosso papel aqui dentro da MCC, pessoal, é inclusive doutrinar as seguradoras que estão fazendo a apuração correta. Por quê? Quando a gente pega uma Certifying Letter, né, a carta de certificação, que a gente está agora no olho do furacão fazendo isso, né, porque a gente está em fase final, a seguradora ela tá certificando tudo que você produziu em 25 e tem muita coisa de 2024 que foi produzida que ela está considerando para Anaheim. Porque tudo que vocês emitiram de fevereiro de 24 para frente, alguma coisa está entrando para essa apuração de Anaheim. Por exemplo, de fevereiro de 24 entrou um mês. Um mês entrou para a conta daquela produção que você fez de fevereiro de 24. Então, quando a gente fala de uma pessoa ela ir para MDRT, normalmente é uma pessoa que ela tem uma alta produtividade, mas que ela consegue ir para MDRT no seu segundo ano de atividade. Esse profissional, se eu puder trazer referências para vocês, esse profissional, ele é um profissional que ele já é uma referência. O cara que conseguiu a qualificação já no seu primeiro ano de atividade, esse é o Ronaldinho Gaúcho, esse é o Neymar, ok? Agora, quem já conseguiu no seu segundo ano, ele é um cara excepcional, é um corretor excepcional, porque realmente é muito difícil. Porque ele não está fazendo uma conta de PA, ele não está fazendo uma conta de First Year Commission, né, de FIC. Ele está fazendo uma conta recebido. Ah, Anderson, mas só vendo a pólice anual. Então, beleza, a pólice anual está trazendo tudo a mês um, né? Então, isso está contabilizando ali para as apurações. Ou seja, 207 mil de comissão, você é membro. Se você tiver lá no Academy, com cento e pouquinhos mil de 104 mil reais de comissão recebida, como você é do Academy, você pode ir como aspirante para MDRT, ok? Então, o premium é o prêmio, commission é a comissão baseada em primeiro ano de apólice. E income. O que é o income? Income é carteira. Aqui sim está valendo aquela pólice que eu emiti em 2023, 2022, 2020. Aqui está valendo. É tudo recebido. E aqui, eu, como corretor, eu posso me auto-certificar da carta. Só que exatamente essa produção, ela tem que ser aliada a um documento que pode ser uma declaração de faturamento do seu contador, que tem que bater exatamente em centavos essa contabilização. Ok? E aí existem três qualificações aqui: membresia, core of the table e top of the table. O core of the table é 3 vezes o que é produzido através de um membro, ou seja, 207 vezes 3. E o top of the table, 2 vezes o core of the table. Gente, o top of the table, assim, é impressionante. Quando você vai na MDRT com aqui no seu crachá que tá top of the table, você parece uma celebridade de Hollywood. Porque todo mundo te para tirar uma foto. Assim, é surreal o que acontece quando você se torna top of the table. E aí você tem algumas, algumas entregas a mais dentro do annual meeting, ou seja, você tem algumas palestras a mais dentro do annual meeting. Além disso, você pode participar de um terceiro encontro no ano, de um terceiro evento no ano, que lógico, você tem que pagar para isso, mas se você é top of the table, você está ganhando muito dinheiro, certamente. Você participa de um encontro apenas de top of the table, que normalmente acontece nos Estados Unidos também. E esse é um top of the table do mundo inteiro. Ok?
É, essa daqui é a produção para 2027. Então veja que sempre existe uma pequena diferença, tá? 2026 era 207, o que eu deveria ter feito no até o ano passado. Já para o ano que vem, então todos aqui estão disputando já essa qualificação. Para 2027 subiu um pouco, 222 mil. E 667 mil para prêmio. E aonde será a próxima annual meeting? Preparem-se para se juntar ao Mickey novamente. Orlando. Então, o centenário da MDRT será em Orlando. Ok? Então, este ano está sendo em Anaheim, então a gente tem uma questão comercial ali muito legal, né? Porque acaba a MDRT esse ano de Anaheim, 2 dias depois começa a Copa do Mundo. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que as coisas estão bem caras, né? Então, desde o aéreo, hospedagem, tá bem caro devido à Copa do Mundo. E lógico, uma viagem para a Califórnia é uma viagem naturalmente mais cara do que uma viagem para a Flórida, para nós brasileiros, né? Então, isso acaba encarecendo um pouquinho, mas também que não é no meu ver, não é um ponto que me faria não ir para a MDRT. O único ponto que me faria não ir para a MDRT, para o annual meeting, é uma questão de saúde, minha ou familiar. Apenas isso. Porque ali minha agenda é travada em junho, porque é o momento do meu ano de checkpoint para aprender mais, trazer para o meu negócio, faturar mais e trilhar uma rotina de sucesso. Brunão, vou passar a palavra para você agora, para falar um pouquinho aí do que a gente tem de entrega na MDRT, né? Desculpa, em relação aos Uma, custos, depois a questão de entrega. tem uma pergunta da Érica ali no chat, perguntando se tem muitos top of the table no Brasil, Anderson. Muito poucos, mais ou menos uns 20. Mas a gente tem muito top of the table elegível que nem sabe o que é MDRT. Olha que louco. E que nem paga às vezes, ou que nem vai no evento. Existe, e Exato. bastante. Exato. E assim, Aí tem nem isso sabe. aqui também, ó. Até a primeira resposta está aqui. Tem muita gente que às vezes vai como membro, por exemplo, eu tive na comitiva dos últimos 2 anos pela Mão Geral, tá, gente? Pela Mag Seguros. Dá um exemplo aqui. Vancouver, ano retrasado, ano passado em Miami. Muita gente lá vai com tudo pago pela própria Mão Geral, e vai como membro. Eles às vezes não querem pagar a diferença, não é nem porque às vezes não sabem, mas não pagam a diferença para virar o Court of the Table ou o Top of the Table, né? E isso acontece com certa frequência, tá, Felipe? Eu não sei quem que perguntou aí, mas não sei se está respondido. Tem de monte. Pô, a gente tem até, daqui a pouco eu tinha passar um vídeo do Sanjay. Vai ter um vídeo aqui super legal de como funciona exatamente na prática um treinamento lá. É um treinamento que rola com o Sanjay. Para quem nunca ouviu falar no Sanjay, é um cara que faz top of the table mensalmente, Puzzolino, diariamente. É, Mensalmente. O cara faz o principalmente. volume de top of the table uma vez por mês. Do que a gente faz, do que 20 pessoas no Brasil vão, ele faz isso uma vez por mês, ele faz 12, entendeu? Então, esses valores que estão aqui são os custos de filiação, que é o de membresia, que é pago, por exemplo, até dia 28 de fevereiro, que é agora, depois de amanhã. Então, esse custo de membro, de membresia, Court of the Table é US$ 50 a mais e o Top of the Table 1.150. Passou-se dia 28 de fevereiro, vai para 1º de março, já aumenta US$ 200 para cada um, essa taxa, tá? Então, é diferente a parte de filiação de membresia para ter acesso a tudo que o Anderson já mencionou até agora, quanto a Annual Meeting, que é o evento por si só. Então, eu vou, por exemplo, estou combinando aqui com o Castilho, com quem mais? O James e tinha mais alguém. Acho que o Killian, se não me falha a memória, está no nosso grupo, talvez a gente vá junto, tá? Aí vai ter que pagar a taxa do Annual Meeting, que começa, se eu não me falha a memória, no final de maio. Começo de maio, perdão, tá? Aí a taxa de participação, US$ 1.095. Vocês precisam entender isso aqui, gente, como um investimento na corretora de vocês e no mercado de vocês. Esse aqui é um investimento de curto, médio e longo prazo.
Você entender que isso aqui modifica realmente o modo de se pensar. E eu falo isso aqui de boca cheia, que eu já fui inscrito 4 vezes, mas fui duas. As últimas duas. Então já já a gente vai ter um MDRT Talks. O Anderson me preparou algumas perguntas e vice-versa. É uma das coisas que vai me perguntar, tá? Então, quais são os custos ali envolvidos, né? Tem a taxa de participação, passagem aérea, hospedagem em média de 5 noites do evento, tá? São 3 a 4 noites, mais um dia para chegar, né? Se acostumar. Alimentação e transporte local. Então, vamos falar em real aqui, reais. Isso aqui de 17 a 22 mil reais, se fosse colocar assim na média. 20 mil reais, talvez, tá? Ah, pode gastar um pouco mais, um pouco menos, aí vai ter transporte, o cara quer andar, alugar carro, quer ficar num hotel melhor, aí pode aumentar esses valores também, beleza? Deixa eu falar uma coisa que é importante, pessoal, que é muito. Eu sei que tem muita gente muito boa aqui. Gente, cabe a nós fazermos barulho nas seguradoras, porque quando a gente olha hoje o mercado, quem coloca investimento na ponta como seguradora para levar membros? Aquelas campanhas, a MAG, a Bradesco e a MetLife. Essas são as três grandes. Mas a gente já conseguiu trazer a Centauro esse ano. A gente já conseguiu trazer a Porto Seguro esse ano. O ano passado eu consegui levar a XPS mais a Omint. Então, assim, a gente tem que provocar. Aí nós precisamos de vocês, todos vocês corretores, em encontros que vocês tiverem com seguradoras. Então, tá lá com o Bernardo, por exemplo. Bernardo, leva a gente para MDRT. Entende? Então, esse tipo de coisa, a gente precisa de vocês na ponta. Porque aí é só eu, o Inácio, o Paganini, é o Bruno aqui falando. Ah, são só três gato pingado falando. Quando vem 50, 100, 200 pessoas falando assim, não, eu quero MDRT, faz uma campanha de MDRT, os caras se sentem acuados. E isso vai ser muito bom para todos nós. E isso, inclusive, é uma briga nossa com as seguradoras, né? Final de ano, começo de ano, pô, vamos preparar alguma coisa aqui de 2 meses, 3 meses. Pô, estamos aqui há 2 meses. A gente fomos falar, eu aqui no meu papel com uma Mint, pelo menos, vamos fazer uma campanha de repente de 1 mês, de 2 meses, fazer algumas palestras, trazer palestrantes de fora. O Anderson organizou não faz muito tempo, trouxe um palestrante de fora, ele é grego, inclusive, eu já esqueci o nome dele, que é um nome bem difícil, Panos. para Thanos. Thanos é do Avengers. Achei estranho. Ele veio palestrar sobre inteligência artificial no mercado de seguros. Pô, animal. Quem não quer? É um cara fora de série, tá? Então, considere esses valores todos aqui como um investimento em carreira, não como uma despesa. Puta, vou ter uma despesa, uma viagem ali de trabalho. Não, é um investimento na sua corretora, no seu trabalho, para você crescer, para você ganhar mais dinheiro no ano seguinte. Ganhar mais dinheiro daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e crescer exponencialmente. E não só isso ser reconhecido para tal. Eu tenho certeza que aqui o que vocês mais ganham é falar, porra, sou MDRT, sou um membro MDRT, estou entre os 2% melhores corretores de seguro do mundo. É isso aí. Beleza? Pode passar, Anderson. Então, hoje, o que é trabalhado dentro do mundo do evento MDRT, né? A gente fala de inteligência artificial aplicada ao mercado de seguros, então é o uso da inteligência artificial para prospecção, análise de carteira, produtividade, escala comercial, palestras motivacionais. A palestra, por exemplo, que mais me tocou, se for falar assim, nos últimos anos, foi um cara, eu vou esquecer o nome agora, Tony Gardner, se não me engano. Ele é coach, foi coach do Michael Jordan, do LeBron James, só jogador ferrado da NBA, do Dwayne Wade. Parece que o cara é fora do comum, fera, tá? Então, fala de alta performance, mentalidade de crescimento, consistência de produção, técnicas comerciais, direcionadas ao nosso mercado, o que vai mostrar do Sanjay já já. Então, prospecção, abordagem consultiva, fechamento e gestão de carteira, palestras técnicas de conscientização, como que eu toco isso frente ao cliente. E isso, gente, não estou falando só de mercado brasileiro, mercado global. Como que um cara faz isso aqui nos Estados Unidos, no Japão, no México, na Tailândia? Tem formas diferentes, cada mercado é um pouco diferente. É bom a gente aprender de cada país como funciona. De repente, você vai pegar uma coisinha de cada palestra que você vai levar para o seu trabalho no dia a dia.
No final é isso, tá? Tendência no mercado de seguros, o que vai acontecer nos próximos anos, né? Inovação, comportamento do consumidor, parte regulatória e desenvolvimento de liderança e gestão de escritórios, tá? Então, formação de equipes, cultura de alta performance e expansão regional e nacional. Vamos Boa. lá? Quer falar alguma coisa, Anderson? Agora, não, eu acho que a gente tem uma sopa de letrinhas ali, né? Às vezes a gente fica. é, tem muitos momentos da MDRT que você tem várias palestras simultâneas e você pode escolher onde você vai. É lógico, a gente tem nas principais palestras, pessoal, tradução simultânea em português, ok? Então isso é muito bom e quem escolhe, para vocês entenderem, quem escolhe essas palestras é o próprio Country Chair. Então, o próprio Country Chair já sabe. Poxa, tá rolando uma palestra de investimentos. Você acha que eu vou colocar minha delegação brasileira para escutar sobre investimentos? Não, eu quero que a minha delegação brasileira escute sobre seguro de vida, alguma coisa do tipo. Então, eu, como Country Chair, eu também vou dar o meu palpite ali para a MDRT das palestras que a gente vai ter essa tradução. E mas, para quem tem habilidade em outros idiomas, como espanhol, ou inglês, ou até outras línguas, cara, você vai consumir mais conteúdo ainda dentro da MDRT. Então, por mais que você não fale inglês, eu lembro em 2014, o meu inglês era péssimo, pessoal. Assim, não que seja tão bom hoje, tá? Mas consigo me comunicar melhor. Mas em 2014, meu inglês era péssimo. E assim, eu não falava nada. E, cara, eu consegui consumir tudo e eu voltei diferente demais para 2015. Diferente demais. Então, se a barreira for o idioma, não é uma barreira para MDRT. E agora, a gente vai passar um vídeo. Sanjay, ele é um talento dentro do nosso mercado. Ele é um cara muito bom e ele vai explicar como que ele trabalha aquele despertar, já trazendo o nome aqui, né? Aquele despertar no momento da abordagem para trazer o cara, o cliente, num momento de, cara, você precisa do seguro de vida. Vamos lá. Detalhe, eu fiz a tradução automática aqui pelo YouTube, então ele vai ficar meio estranho aqui, mas lógico, é para que todo mundo entenda aqui, mesmo em inglês, mas ele vai vir uma traduçãozinha em português aqui, uma legenda, tá bom? Hi guys, I have been in the business for more than 17 years now. And over the last 17 years, I've been working on making sure that I have a universal presentation with every single prospect that I meet. In this video, you will now see step by step the exact presentation that I do with every single client, and you will now know how to do it by yourself. Use this video to your advantage to learn the presentation that I've done in over 50 countries and used by some of the best advisors in the world. Hey guys, I'm going to show you the exact presentation that I do with every single prospect that I meet. This presentation is a step-by-step approach to financial planning and the way a prospect would look at financial advisors in the future. This is a universal presentation that has been done in many countries, and if you can understand this process, it will allow you to have a higher closing ratio. So let's start with the most important number in the world, which is 28,000. You see, 28,000 is the average number of days a person lives, which is equal to 76.71 years. Let's assume it is approximately 80 years to make life easy. I like to break this 80 into 4 parts: 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, and 60 to 80. 0 to 20, we study, play, fool around. 20 to 40, we get our first job. We probably buy our first car. Or we buy our second house. We get married. We have kids. 40 to 60, we might change our job or start a business, so we might take on a second job. We definitely buy a second car. It's 20 years, you're now driving a piece of junk. We might buy a second house as an investment. But more important is our kids are getting ready to finish their first part of life. 60 to 80, we hope to retire. Now, this part of our life is the most important because there is no income.
So we started with 28,000 days. If we subtract half of it, which is 14,000 days, we all have 14,000 days to achieve all our dreams. Our kids' dreams, our parents' dreams, whatever dreams we have 14,000 days to achieve it. Now, if you're around the age of 35, this part of life is already over. You only have that much time left. During this period of time, we have identified 4 fears. My first fear, what if I cannot work to 60? Because if I finish working till 60, the only thing left was to retire. But the real thing that can stop me from working till 60 is either disability or a bad illness. My second biggest fear is, what if I don't reach 60? You see, if I reach 60, the only thing left was to retire. But if I don't reach 60, we have a problem. And that's our second biggest fear. And the way to handle this is if we use a product called life insurance, which is an income protection for my family in the event of death. My third biggest fear is, how much is enough to retire? Is $5 million, $10 million, $20 million, how much is enough to retire? Now we all have different questions to answer this. We all have different methods to answer this question. But one of the most important things is how much is enough to be able to retire. Our fourth biggest fear is, can I ensure that my children start life with the right foundation? And the best foundation is to have the right education. Again, this is a guaranteed payout in life if you have children. Why do people not plan for it? I've done this presentation in more than 50 countries. If you notice, in one presentation, I've covered 4 different products. The first fear was, what if I cannot work to 60? And the product that helps you take care of that is either a good critical illness product or an income protection due to disability. My second biggest fear is, what if I don't reach 60? Now, the only thing that can stop you from reaching 60 is in case you pass away. So for that, we have the product called life insurance. My third fear was, how much is enough to retire? Now, there are different formulas to answer this question. The book gives you answers to these questions as well. The fourth fear is, how much is enough to make sure that my children will start life with the right foundation? And we know that the right foundation for any child is a decent and a good education. Again, this is a guaranteed payout. So people need to plan for it if you have children. If you can follow this step-by-step process and use this exact presentation with every single prospect, you have now covered every aspect of financial planning. Muito bom, né, pessoal? Assim, esse é o nível de palestra que normalmente eu mais gosto dentro da MDRT. Tem uma outra que eu utilizo até hoje que chama Napkins. Napkins foi em 2015 em New Orleans, que eu acabo utilizando até hoje. Seria basicamente aquele gráfico que principalmente vocês que eram de MetLife, enfim, acabavam fazendo, mas com as suas diferenças, que eu acho muito bom para conscientização. E hoje o que eu tô vendo, a parte de inteligência artificial é algo que, cara, é surreal, assim. É surreal. Eu escuto muito de muitos palestrantes lá dentro da MDRT. É que, assim, se você ainda não utiliza inteligência artificial, calma, calma. Você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Dentro do nosso mercado, não teremos essa dificuldade. Talvez o cara que venda só seguro de carro, a gente tá com um problema ali, pode ser que a gente perca esse profissional no mercado. Mas tome cuidado que você pode perder espaço para o corretor de seguro de vida que utilize inteligência artificial. E aí esse cara vai te dominar. Então, dentro da MDRT, a gente tem muita aplicação disso, muito legal, palestras motivacionais, nos colocam no chão, falam assim, caramba, como eu esqueci disso, eu esqueci de entregar uma delivery. Eu esqueci de entregar uma delivery, eu esqueci que na hora de pegar a recomendação, o melhor momento para você pegar a recomendação era a delivery da policy. Olha isso. Eu não faço isso há 5 anos. Por que que eu não faço isso há 5 anos? Porque a nossa, a nossa atividade, pessoal, ela é muito isolada, eu estou sozinho.
muitas vezes eu não tenho alguém para me ajudar ali, para me doutrinar no dia a dia, para fazer isso acontecer. Por mais que tenha o líder, por mais que tenha a agência, cara, é difícil. Eu estou o dia inteiro na rua sozinho, o dia inteiro na frente do computador fazendo uma reunião, eu acabo esquecendo, inclusive, de fazer uma transcrição da minha própria reunião e fazer com que o agente, criar um agente meu do próprio, no próprio GPT para jogar essa transcrição da minha reunião ali e falar assim, GPT, aonde eu estou fazendo errado? Porque você já ensinou o GPT o jeito certo de fazer. Olha isso. São insights que eu trago da própria MDRT. Então, tudo isso é muito bacana para que você se autodesenvolva. Bom, queria abrir um espaço aqui para gente, para gente tirar algumas dúvidas aqui. Eu fiz umas perguntas para o Bruno vai fazer algumas perguntas para mim. Para a gente entender assim o que a gente tem aqui no Brasil que traz de tanto tão bom aí para MDRT. Brunão, você quer começar aí? Eu começo? Vamos lá. Tá pronto? Sei. Vamos lá, primeira pergunta que eu preparei. Anderson, se você tivesse que resumir em uma frase o que o MDRT representa hoje para o mercado brasileiro de seguros, o que que você diria? Cara, eu acho que a gente está numa construção ainda. A gente ainda é um país ainda a passos de estarmos como, por exemplo, o México, um, uma Índia, isso eu não estou falando de Japão e Estados Unidos, tá? Porque ali são as grandes referências, né? Eu acho que a gente ainda tem que comer muito arroz com feijão, e esse arroz com feijão é capacitação para que a gente esteja num nível mais adequado como país. Em contrapartida, eu vejo muita movimentação de muitas pessoas, e isso me deixa muito feliz. Então, pessoas como você, Bruno, que, que fez essa conexão para que a gente estivesse aqui. Assim, a gente tem, sei lá, 70, 80% do público inicial desse treinamento continua aqui, pessoas querendo aprender, entende? Isso reflete essas mudanças que eu vejo para o Brasil e isso me agrada demais. Falou bonito. Agora eu quero fazer uma para você, cara. Você mesmo disse, né? Você teve as últimas 4 qualificações aí, mas nas últimas 2 você foi para MDRT. E aí, efetivamente, o que que você olha que muda no seu perfil, no perfil de um corretor, quando ele se torna um MDRT? Cara, acho que principalmente autoridade, né? Acho que tá entre os maiores profissionais do ramo de seguro gera muita autoridade. Então, antes quem chegava mais no MDRT era só apenas, não é só, mas um grande vendedor. Hoje chega, claro, um grande vendedor, mas chega um grande vendedor que é melhor posicionado. Então, o corretor antigo, ele focava mais em produto, em cobertura, em preço, em detalhes, né? E hoje, não só isso, mas no impacto financeiro que traz para a família, no planejamento sucessório, na liquidez. E acaba não tentando mais convencer ou empurrar um produto, né, de alguma forma. Ele faz o cliente perceber a necessidade e problema antes de qualquer coisa. Então, na minha opinião, quem resolve grandes problemas vira um grande especialista. Mas quem resolve grandes problemas em grande quantidade vira um grande especialista de sucesso. Muito bom, cara, muito bom. E para você, assim, ó, qual que seria a diferença entre um corretor que ele é MDRT, é um membro ativo da MDRT, e um corretor que não é membro da MDRT? Por qual motivo esse corretor precisa virar um MDRT? Eu acho, na minha opinião, tem uma forma muito simples, né? Ele não muda apenas o faturamento do corretor, mas ele muda a credibilidade dele.
No nosso mercado ainda existe uma barreira, né? Muitas vezes o cliente não sabe diferenciar o que é um corretor comum ou de um especialista. Você senta na frente do cliente, para ele é tudo a mesma coisa, né? Meio bagunçado. É um especialista de seguros, é um corretor, para ele é a mesma coisa. Mas o MDRT resolve isso. Porque ele funciona como uma certificação internacional de padrão profissional, né? Se você poder falar e explicar o que é isso, olha, eu sou um membro MDRT, assim, e eu faço isso toda vez que me apresento. Eu gosto de mencionar a minha construção profissional, né? Então, quando um cliente, um empresário, até outro profissional do mercado financeiro vê que você é membro MDRT, ele entende já de uma forma que você trabalha minimamente com método, ética e consistência, né? Isso abre portas para que você tenha mais reuniões com clientes de maior patrimônio, parcerias com planejadores financeiros e contadores, participação em planejamentos sucessórios, de repente empresariais ou familiares, né? Te recebam com mais facilidade, indicações até às vezes mais qualificadas, mas talvez o maior impacto nem seja comercial, né? O MDRT acelera o crescimento pessoal. Então você passa a conviver com profissionais do mundo inteiro que já resolveram problemas que você ainda está enfrentando, que é objeção, que é posicionamento, que é organização de agenda, que é abordagem com alta renda. Então, acho que está no MDRT, de certa forma, encurta anos de tentativa e erro, de aprendizado na prática, de apanhar muito e ralar muito, no qual eu já sofri, você já sofreu, muitos aqui sofrem ainda, para aprender de uma forma mais rápida, né? Então, a produção até te leva ao MDRT, mas o MDRT que te leva a outro nível profissional, tá? Ele não é apenas uma meta anual, como a gente viu de números, mas ele é uma mudança permanente de carreira e de mentalidade, de certa forma. Muito legal isso que você falou, porque é uma coisa que eu falo muito em treinamento, né? Quem nasceu, principalmente nas grandes escolas ali de Prudential, MetLife, na Prudential eu lembro que eu tinha uma agenda impressa, e aí era escrito na agenda assim: nós não controlamos os seus resultados, mas sim a sua atividade. E aí eu trago muito isso à escola Tony Gordon. Eu não sei se todos aqui conhecem Tony Gordon, mas é uma das grandes referências globais aí e históricas dentro do mercado de seguro de vida. Que se puder dar uma dica, se você não leu o livro do Tony Gordon, por favor, leia, que ele Ou vai muito, releia. ou releia, né? Porque as convicções elas acabam sendo sobrepostas aí, né, durante o tempo que vai passando. Mas, cara, é voltar àquela famosa receitinha de bolo. Que a receitinha de bolo é o que é, é a base. Qual a base? Cara, realize 15 appointments por semana. 15 reuniões realizadas. 15 reuniões realizadas. Então, quando a gente fala dessa atividade semanal, é exatamente o que você está falando dessa atividade anual que você tem em voltar para a MDRT, para você trazer mais práticas, e técnicas para o seu dia a dia, para aumento de faturamento e aumento da sua base de conhecimento, né? Então, cara, muito, muito legal, cara. E uma outra aqui que eu quero te fazer, Brunão. Qual o maior erro do corretor que ainda não chegou na MDRT, na sua visão? Cara, eu acho que o erro mais comum não é nem técnico, tá? É de comportamento mesmo, é comportamental. Então, quem não chegou, talvez, eu não posso falar aqui, afirmar, mas às vezes espera indicação, fala com quem aparece, né? Não se atualiza, não faz treinamentos ou mentorias, ou não está numa assessoria como a de você, sua do Castilho, de repente para acompanhar, se inteirar do mercado. Agora, um membro, de repente, já faz reuniões ativamente, vai atrás, né? Faz diagnóstico mais profundo. A venda acaba acontecendo antes da proposta, né? Quando o cliente entende o risco, a pólice vira apenas uma formalização. Acho que é um pouco nessa linha. Legal. E você acha que para chegar na MDRT, você tem que atender só aqueles clientes milionários, só vender peazão, ou o que você acha sobre isso? Não, isso aí para mim é mito, cara. O MDRT não é feito só com grandes clientes. Ele é feito com um processo repetido, né? Tudo que é repetido vira método.
Eu lembro muito bem lá quando eu aprendi, Castilho já era o 01, eu virei o 02, que a gente era treinado. Eu lembro de estar treinando com minha ex-mulher, minha ex-namorada na época, eu ensaiando discurso com ela, eu fazendo, o Felipe lembra muito bem, o Castilho tá aqui para falar, eu fazia a befone na frente de todo mundo, tinha o tal do passa reto, o Castilho vai dar risada aí. Eu ia falar isso agora. Eu era referência em algumas coisas, né? Eu sempre tive alta produtividade, mas não parava. É 8, 5, 2, 0, 0, 2, 8, 5 de seguros fechados por semana, né? Sempre foi um número, né, alto, né? Não com tanta constância, mas sempre muito alto. E isso quem controla foi o que você acabou de falar. É você. O que você pode controlar não é se o cara vai fechar ou não, mas é o número de reuniões que você vai fazer. Tá? Então é muito método nessas reuniões. Então, o que diferencia o membro MDRT não é ticket médio, é frequência de reuniões qualificadas, tá? Então, a maioria dos corretores tenta até vender para pouca gente grande, mas o membro MDRT atende muitas pessoas certas. Acho que é um pouco nessa linha. Eu acho que foi para pensar no cara milionário, aí você tá pensando no top of the table, né? Provavelmente. Você vai ter atender muitos clientes gigantes, pro- muito provável. Né? O problema não é, às vezes não é nem falta de cliente, é falta de posicionamento, de ir atrás, de organização, gestão de agenda, controle, de tesão mesmo, né? Pelo trabalho. Poder falar assim, essa é a verdade. Tem gente que às vezes, puta, desiste, desencana, não aguenta ouvir ou não. A verdade é essa, a gente sabe disso, né? Não é uma área fácil, mas para quem vai atrás, ganha bem, vai no MDRT, ganha premiações, vai em convenções. Só agora, estou indo para Dubai semana que vem. Fui para Curaçao ano passado. Ano retrasado, eu fui para Olimpíadas de Paris com o Mint. Fui para a África do Sul via XP. Fora os eventos da MDRT na Vancouver e Miami. Então, para quem trabalha e rala, existe um futuro brilhante, não tenha dúvida. Legal, muito bom. Bom, tem mais alguma aí para mim? Agora é minha vez. Agora que o negócio fica bom. Eu sei que o tempo, gente, estamos passando 1h20 e pouquinhos, mas se tá legal, vamos aproveitando. Tem mais umas duas, três perguntinhas só aqui, tá bom? Depois a gente abre aqui Então, para o pessoal, caso queiram também, tá, pessoal? claro. Bom, o Brasil saiu aí, pelo que eu observei, né, de oitavo para quarto lugar na divisão, né, na divisão 1. O que está por trás desse crescimento, Anderson? Se puder explicar para o pessoal essa divisão 1? O que que é a divisão um? A divisão um Bom, a MDRT ela divide o mundo em quatro divisões, tá? E o Brasil ele faz parte da divisão um. E quando a gente fala de 2021 para 2025, né, que foi a última apuração, a gente saiu de oitavo lugar como país para quarto lugar como país. E eu diria que esse crescimento ele está muito alinhado às últimas gestões. Então, para quem conhece o Felipe, o Felipe Souza, né, que era o nosso antigo country chair, ele fez um puta trabalho nas duas gestões dele. Antes dele, o Josmar. A gente teve o Caio Cunha, um cara fantástico. A gente teve o Marco Vassão, não sei se vocês conhecem também, um cara fantástico. A gente teve muito bons country chairs e, na verdade, tudo que você coloca dentro de um ano acaba trazendo resultado para 1, 2, 3, 4 anos para frente. Então, eles entenderam o game e o game ele está diretamente ligado às seguradoras. Então, o que eu falei há pouco aqui, pessoal, que eu preciso muito de vocês, que vocês cheguem lá nas seguradoras que vocês trabalhem e fomentem as seguradoras que precisam apoiar mais a MDRT, precisa criar ações para ir para a MDRT, porque imagina, por exemplo, o Bruno mesmo, né? O Bruno está indo para Dubai agora, acho que o Castilho também, né? Acho que alguns de vocês aí devem estar indo para Dubai. Poxa, que maravilhoso ir para Dubai. O Sanjay é de Dubai, tá? Se vocês quiserem ir lá para Dubai e encontrar com o Sanjay, já manda um abraço lá. Mas é maravilhoso fazer uma viagem, uma convenção. Mas também é muito legal você ir para um evento. Por exemplo, a própria MAG faz muito bem isso, a Bradesco faz muito bem isso, que ela faz tipo uma convenção junto com capacitação. Entende? Então, a gente tem que fazer com que as seguradoras nos apoiem mais. Então, vocês que vão estar lá em Dubai,
senta com o Bernardo. Bernardo, eu acho que a gente podia pensar mais na MDRT, Não né? tenha dúvida. Presencialmente agora por uma semana vai ter que aguentar eu falar, o Castilho falar, vai ter o Johan falar, vai ter gente aí. Então, dos Eu já 260, falei na orelha dele, não tá escrito o nome. mas dos 273 membros que tivemos em 2025, cara, cerca de 180 veio através de campanha de seguradoras. Então, isso, respondendo a sua pergunta, Bruno, é muito devido ao crescimento que as seguradoras vêm fazendo, e isso vai ser exponencial. Porque por mais que uma pessoa ela não vá através de uma campanha, mas ela foi 2, 3, 4 anos na MDRT, ela fala assim, poxa, eu não vou largar esse osso, porque isso está me ajudando no meu negócio. Entende? Então é por isso do crescimento. E você acredita que o maior, qual seja o maior desafio para manter esse ritmo? Até 2030, pelo Fazer com menos. que grande parte dessa turma aqui vá para a MDRT já no ano que vem, que vá Ah, trazer olha mais lá. pessoas para outro ano, e assim por diante. Esse é o maior desafio. E reter, né? A gente fala muito isso nas nossas reuniões de líderes, né? Então a gente vê muitas pessoas, poxa, super engajadas numa conferência da MDRT e, cara, essa pessoa no ano que vem, a gente sabe que ela teve número, mas não foi, né? Às vezes colocou prioridade em outro lugar. Então, eu acho que o maior desafio, os dois maiores desafios, é fazer com que as pessoas realmente entendam o valor. Se vocês não entenderem o valor de MDRT, e sinceramente, todo mundo vai entender o valor de MDRT quando for a uma MDRT de peito aberto. Porque não adianta eu ir para uma MDRT não estando com o peito aberto. Vai ser bem ruim, ok? Eu quero só dar uma dica. Eu lembro que essa dica eu tive quando eu fui na minha primeira MDRT, no meu first time, que o Vassão, que ele é um dos meus mentores de vida e de mercado, antes de embarcar para Toronto, ele falou assim: Anderson, eu só vou te dar uma dica quando você for agora. Você tá com expectativa? Eu falei, muita. Aí ele perguntou, expectativa do quê? Putz, de aprender isso, aquilo, blá, blá, blá. Ele falou assim: a dica que eu posso te dar, joguem no lixo todas essas expectativas. Porque às vezes a expectativa que você tem, a vontade que você tem de aprender sobre algo, não é essa resposta que você vai ter lá. Vai ser uma outra resposta. E se você for alinhado com essa expectativa que você nem sabe como é o evento, a MDRT ela pode se tornar algo muito ruim para você. Então, zero expectativa, você não tem aquele preconceito de como vai ser, só esteja de coração aberto. Foi a minha melhor MDRT. Foi a minha primeira, né? Então, isso que eu dou de dica para vocês. É... que mais? Ô, Bruno, queria Oi. que você abrisse para a galera perguntar. Você vê, de repente, aí você faz mais um, Claro. mas acho que tem muita gente aqui. Não sei se o pessoal que ficou é porque quer também fazer alguma pergunta. Então, aí o Vinícius. Acho que Vini, pode abrir Na já, Fê. bala. Já tá em tempo já. Valeu, Fê. Boa noite, conhecimento muito válido, obrigado aí, né? Pessoal, eu queria saber, eu acabei perdendo o começo, não consegui participar o tempo inteiro, né? Eu queria saber primeiro o número para se qualificar para poder participar do MDRT, né? E entender para quem nunca se cadastrou, eu já ouvi falar que tem também até uns números menores para quem se cadastra a primeira vez. Como é que é isso? Como é que funciona? Tem alguma campanha, alguma coisa que eu já entendi que tem como se fosse um projeto ali para você conhecer, degustar e depois realmente tem os números anuais. Existe isso? Se puderem só me explicar um pouquinho melhor, questão de valores e números. Tá bom. Vamos lá, Vinícius. Obrigado pela pergunta aí. Isso está dentro do MDRT Academy, tá? Eu voltei aqui no slide para você. Então, o MDRT Academy é como se fosse um processo de educação e trilha de conhecimento. Inclusive ali, você consegue ir colocando a sua produção mensalmente, o quanto que você vem produzindo, justamente para você saber como que você está da meta. Então, existe um custo de US$ 300 para a MDRT Academy, ok? Então você pode entrar no site da MDRT e aí você rola até lá embaixo, aí você vai ver MDRT Academy, você vai ser direcionado para o site da MDRT Academy, ou no Google MDRT Academy, você se inscreve,
paga a MDRT Academy e você começa a ter essa trilha para que você se torne um membro um dia. No seu primeiro ano, caso você tenha o mínimo de 50% da produção exigida, por exemplo, aqui eu já estou falando de Orlando, ó. A apuração é 2026, mas para ir para Orlando em 2027. Você deveria ter 222 mil de comissão de apólices de primeiro ano. Se você fizer 111 mil de produtividade dentro do MDRT Academy, você pode ir para a MDRT como um aspirante. Ou seja, você já pagou aqueles $300 no dia que você pagou. Você não pagaria para ser membro, porque você não é membro, mas ele te habilita para que você participe do Annual Meeting. Aí você paga lá os $1.095 para participar do Annual Meeting. E aí você pode degustar basicamente tudo que a gente normalmente degusta lá de MDRT. Maravilha, maravilha. Tá Tenho bom? interesse. Que bom, que bom. Ó, já recrutamos um para o MDRT Academy. Já foi um começo. Isso aqui, Exato. gente, Queria até também, saber só para auxiliar, Vini, a forma depois. correta de calcular, né? Não sei se depois vai ter algum momento aí, mas eu sei que são Vini, novas vendas, mas às vezes tem um adicional, alguma coisa. Como é que é calculado isso? Opa, depois me chama no particular que eu te auxilio, que eu posso te mostrar. Primeiro, primeira coisa, gente, mdrt.org faz o primeiro registro. Primeira coisa, para ter um MDRT number. Esse é o seu primeiro, seu registro. Vai ser um número de registro do Vinícius, do Felipe Castilho, do Josias aqui, tá? Beleza. Aí eu estava ajudando, inclusive ontem, a Vivian, o Castilho, a Vivian Molinari. Eu fiz todo o processo com ela. O Josias também não conhece. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar. Se eu Ele produzo vai na também esse França, ano? ela provavelmente vai. Ela tá indo atrás da documentação em cima da hora, né? Ela tem sempre assim. Aí mais uma que eu recrutei, Anderson. Então, boa. o que você vai fazer? Você vai pegar Se quiser que eu coloque na tela, me dá a tela aí um minuto. Coisa rápida. Posso abrir? Pode sim. Isso aqui, gente, é, por exemplo, o documento dela, tá? Então, vai ter o MDRT number dela. Ela só vai preencher isso. Tudo bem, tá em inglês, mas eu auxilio, tá? MDRT número é o número que vai dar de número do registro da MDRT. Aqui é o nome completo dela, o nome, o endereço, desculpa, o nome da corretora. Aí eu, Bruno, por exemplo, tenho produção da minha corretora e do meu escritório de investimento. Então eu tenho duas cartas diferentes. Uma carta, por exemplo, da Asus via a iHub Investimentos, uma carta da Asus para a Movon, que é a minha empresa de seguros, minha corretora. Então, eu vou juntar todos os documentos da ASUS, da Mão Geral, da Prudente, da MetLife, da Ecatu, todo que eu estiver de produção. De que forma? Só preenchendo do lado esquerdo, endereço, o e-mail, telefone celular, etc. E vou enviar para a seguradora. A seguradora vai preencher aqui, como o Anderson falou mais cedo. Aí, Vini, você pode ver depois o vídeo que o Castilho vai publicar, que lá ele explicou exatamente essa parte aqui. Eles vão preencher com o Risk Protection Commission e o Risk Protection Premium. Tá? Então, é a comissão adquirida de primeiro ano, de primeiro ano, de apólice de primeiro ano, e o risco de cobertura de primeiro ano também. Tá? Então, subiu tudo isso, junto outros arquivos, aí sim você vai subir dentro da plataforma da MDRT. E, de novo, eu posso ser esse papel para te ajudar. Me chama, vou colocar meu telefone no chat aqui, deve ser o jeito mais fácil. Eu estou no grupo do Despertar, não sei onde vocês estão, mas eu ponho aqui para todo mundo, mais fácil. Tenho lá o contato no Despertar, tá tranquilo. Isso. E lá eu te dou uma força com isso, fechou? Fechado. É isso? Por aí? Mais alguma dúvida? Tá Mais claro? alguém, Era isso pessoal? mesmo. E até saber as datas dos eventos, porque eu sei que tem um prazo para cadastro, tem um prazo, né, para juntar essa documentação, para enviar, para ir. Queria saber mais ou menos como é que é essa parte burocrática também, né? Até quando que eu consigo me cadastrar, porque eu vi que você falou que tinha alguma coisa que era até amanhã, né? Na verdade, Até. a gente tá no olho do É, furacão agora, tá? a gente Porque, até assim, dia. ó, Vai lá falando só. até dia primeiro, né?
1º de março. Só que assim, você tem que conseguir a carta com a seguradora para a gente subir no sistema, você fazer o pagamento. Então, dia 1º é Não, isso domingo. é para Então, ir esse ano ainda, é isso? isso, exato. Ah, não, meu plano é ir para o próximo. Que a Perfeito. produção Então, estava baixa, estou voltando, e aí é um alvo meu, sempre quis ir para o MDRT, e agora eu quero ver se eu volto a ter uma produção boa para poder participar. Então, não então, vamos lá. seria para esse agora Membresia, não, seria para... a membresia, ela inicia em novembro. Dificilmente as seguradoras elas fornecem a Certifying Letter em novembro, elas esperam terminar o ano, porque as campanhas de vendas também terminam no começo do ano. Mas a partir de novembro você pode pedir carta já para a seguradora, entendeu? Se eu Então, puder recomendar, espera janeiro aí, meio de é janeiro. Eles, janeiro. eles, eles mandam uma semana, 2 semanas, geralmente, tá? O que mais demorou, um mês. Exato. Então, assim, janeiro, comecinho de janeiro, voltou lá do Réveillon, dia 5, dia 10, já começa a pedir para as seguradoras. Então, normalmente, o prazo de membresia, de novo, membresia é uma coisa, pagamento do annual meeting é outra. E não é porque eu não vou para o annual meeting que eu não tenho que ser membro. Não, você tem que ser membro todos os anos. Entende? Então, a membresia até dia 1º de março, pelo menos esse ano. E o annual meeting, ele abre as inscrições dia 17 de março. Então, nem eu tô inscrito para o annual meeting ainda. Tá? Então, ele abre para quem é country chair uma semana antes. Mas isso vai ser no começo de março agora para mim. Então, dia 17 de março começa. Então, a gente tem que se preocupar isso pro ano que vem, tá, Vinícius? Anderson, deixa eu só complementar. Quem é 10 anos membro, 10 anos, né? Vira membro 10 vitalício? anos. 10 anos como membro, você lá, não precisa ser seguido, né? 10 anos que você foi membro, você pagou a membresia, etc., você vira um membro vitalício. Virando membro vitalício, você não precisa mais pagar nunca mais para ser membro. Precisa. Só corrigindo. Precisa. O evento. Não, você paga tudo. Assim, gente, eu sou country chair, life member e tô pagando igual vocês, tá? Então, eu A única confundi. coisa, a única coisa que um life member ele não tem mais a necessidade é de mostrar produção para MDRT, Ah, perfeito. ok? Então você não precisa mostrar. Mas não é bem-vindo, tá? Isso não é bem-vindo, não é bem visto lá dentro da MDRT quando você utiliza só a sua qualificação como life member. Então, quando você vai na MDRT, você vai ver assim, ó, member and life member. Ou seja, eu sou um membro ativo, produzi para estar lá e ao mesmo tempo me qualifiquei como life member, tá? Foi quase que eu acertei essa parte. É. Mais alguém aí, pessoal? Maravilha, muito obrigado, viu? Imagina. Bom, turma, já que ninguém mais. Bom, eu queria agradecer então a presença do Bruno, do Anderson. Queria só encerrar falando um último ponto, né, pessoal? A gente está aqui agora em 13 pessoas aí de que começamos, e eu acho que assim, o MDRT, o que ele mudou para mim? Ele mudou para mim o mindset. Eu acho que assim, a decisão lá no começo, que eu e o Bruno tivemos, assim, quando a gente começou a falar, cara, vamos bater MDRT, vamos colocar o MDRT como uma meta, ele faz com que todo o resto se torne possível. Se você coloca o MDRT como objetivo do teu ano, né, você vai ganhar a campanha de seguradora, você vai ter uma boa remuneração, você vai fazer com que todo o resto se torne possível dentro da corretora. Né? Então, assim, ele é uma boa estrela guia, né, para a gente ter na nossa cabeça. E quando você define um grande objetivo, você acaba mudando todo o seu mindset. Então, o mindset, eu acho que é um ponto que o Bruno falou, assim, mas ele falou rápido, assim, né? E eu acho que a gente mudar o nosso mindset, da gente trabalhar para a gente estar entre o top 1%, ele, de fato, vai ser um grande diferencial. Ainda mais agora, que pegando o gancho de novo da questão da inteligência artificial, né? Eu concordo com o Anderson, eu não acho que a inteligência artificial vai substituir o corretor, mas os corretores que usam inteligência artificial aplicada ao trabalho, né, eles vão substituir vários outros corretores. Né? A ferramenta que a gente está criando aí do Desperte.ai é a ferramenta que eu tenho isso na minha mentalidade. Eu quero poder construir uma ferramenta junto com o meu sócio
que vocês utilizem para não ser substituídos por ninguém. Então, isso que o Anderson falou, de você transcrever uma reunião hoje você consegue jogar ela dentro da IA lá e salvar isso dentro do CRM e a ferramenta consegue te dar feedback. Então, a gente agora está pegando essas aulas aqui também. Então, isso que foi gravado aqui hoje, a gente vai subir dentro da ferramenta, todo esse conhecimento do Bruno e do Anderson vai estar lá dentro, e vocês podem conversar e tirar perguntas com a inteligência artificial que vai discutir com vocês sobre a aula de hoje. E aí a gente vai fazer isso sobre cada vez mais treinamentos, né? Estou falando com o Bruno para a gente jogar a mentoria dele lá dentro também, ter aulas ali dentro. Então, a gente está buscando criar também essa plataforma aí para vocês. Então, tudo feedback, tudo que vocês quiserem aí de ferramentas disponíveis, também me manda uma mensagem no celular, fala, pô, Felipe, cara, se a ferramenta tivesse isso, ou essa função, ou fizesse tal coisa, tiver dica, compartilhem comigo. Todo mundo tem 7 dias para testar gratuito, desperte.ai. Se quiser aprender a usar, tem lá no nosso canal do YouTube também, os tutoriais, tá? Então, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu caí algumas vezes aqui com a internet, porque eu sou nômade, então, assim, eu estou no Egito agora, entre umas, uns firewalls aqui, assim, mas eu espero que tenha gravado tudo certinho aqui e vou compartilhar com vocês o vídeo para vocês poderem mandar para os colegas de vocês que não puderam estar presentes aqui também. Então, valeu, Anderson, valeu, Brunão, muito obrigado. E, Brunão, eu te vejo em Dubai já, e o Anderson, eu vejo você na Califórnia, né, no MDRT. Até logo. Isso aí. Valeu, pessoal. Gente. Obrigado. Boa noite.